Livro de 1 Coríntios. Aleluia. Quanto vai ser? Capítulo 15. Aleluia. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, esse nosso. Mas que Jesus maravilhoso é esse nosso, é esse nosso, esse nosso. Ele cura, ele batiza, ele cura, ele salva, ele batiza também. O Espírito Santo, amém, amém. Ele cura, ele salva, ele batiza também. O Espírito Santo, amém, amém. Aleluia. Eu vou dar uma lida, começando no capítulo 1, vou ser um pouco rápido, para depois nós, porque são muita coisa que nós temos nesta manhã, mas eu creio que nós vamos resumir, né? O tempo nos espera. Capítulo 1, verso 15 do 1 Coríntios, todos encontraram, né? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão. Gente, isso aqui é uma lição tremenda que a gente tira disso aqui. Grande lição a gente tira disso aqui. Porque isso aqui é como você pegar uma fruta e extrair a substância que ela tem. Não é apenas o bagaço dela, mas a substância. O bagaço ele enche a barriga. A substância nutre o corpo. Glória a Deus. Né? É o que isso aqui está mostrando para nós. Então a substância disso aqui. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por vossos pecados, segundo as Escrituras. Aleluia. E que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Ele está falando daqueles que estavam na reunião dele, que hoje não vive mais ninguém naquele tempo, né? Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. O senhor, irmão Tiago? Amém, né? Você também viu, você está vendo ainda, né? E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eles assim pregamos e assim havemos crido. Aleluia. Ora, se pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitou, porque se os mortos não ressuscitou, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ainda permanecei nos vossos pecados.
e também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque se, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se exetua aquele que se sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira que farão os que batizaram pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batiza eles então pelos mortos, porque estamos nós também a toda hora em perigo. E eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, e que me aproveita isto, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos? Não vos enganeis, não enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. E há corpo celeste e corpo terrestre, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória do terrestre. Uma é a glória do sol e a outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também
assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Glorioso e bendito Deus, nosso Pai Celestial. A tua presença em nosso meio aqui nesta manhã, Senhor, é notória, ó Pai. Que o Senhor possa vivificar essa escritura para nossos corações nesta manhã, que nossa alma saia daqui rejubilando, ó Deus, pela tua presença mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar, meu irmão. Que coisa gloriosa, né? Aí agora vem a questão. Para vocês entenderem um pouquinho por que Jesus morreu. Quando nós semeamos uma semente, um grão, ele não nasce enquanto ele estiver daquele jeito que você colocou. Ele morre, você percebe que há uma isso, é uma decomposição dele, né? E depois você vê que aí ele é como se estivesse apodrecendo, e aí de dentro surge aquela vida. Agora você plantou o quê? Você plantou um grão, mas o que é que nasce? Nasce folhas. Agora, aquela folha dali, que é uma chamada de borla, né? Ela dali, ou melhor dizendo, da folha vem a borla, né? Que é o que cria a madeira, que vai criar a árvore, né? Então ali vem aquela árvore, e daquela árvore volta a ter o quê? Grão novamente, que é a vida que foi para a terra. Por isso que Cristo morreu. Então ele morreu, foi para a terra, e ele ressurgiu, é como se fosse a árvore nascendo. Agora, se Jesus não morre, ficaria ele só. Pode observar, gente, que os apóstolos foram treinados, mas não fizeram nada como cristão até que Jesus ressuscitasse. A promessa foi ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder, porque agora aquele que ressuscitou, ele agora ia produzir vida naqueles ramos. Por isso ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós as ramas. Então, aqueles ramos nascidos agora de Cristo, porque Cristo nasceu e produziu aquelas vidas. Aí agora ele diz: vocês têm que ficar lá até que eu volte para revestir vocês de poder. Então, quando Jesus volta, que entra neles, vocês observam que é quando eles ganham força, eles ganham coragem para enfrentar a massa religiosa que estava naquele lugar, naqueles dias. Aqueles que crucificaram a Jesus. Então, eles saíram para pregar, e a sua pregação foi tão instantânea que converteu quase 3 mil Glória homens. a Deus, aleluia.
se entregou ao Senhor. Então, aquela vida, aquele galho, aquela videira, aquela semente que foi para o chão chamada Jesus, até hoje continua ainda produzindo, o qual nós fazemos parte disso. Mas vamos para o que nós lemos aqui. O apóstolo São Paulo, trazendo a advertência para nós, ele disse: vos notifico, eles também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Em outras palavras, não mude do evangelho que eu tenho ensinado, porque eu sou apóstolo para os gentios. E o meu evangelho é esse que vocês devem permanecer, tomar para vocês, segurar isso firme e seguir em frente. Então, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Então, observe que nós não devemos fugir, nem sair do ensinamento do apóstolo São Paulo. Os ensinamentos do apóstolo São Paulo, ele está alinhado com os demais apóstolos. Só que existem muitos ensinamentos que fogem. Traz o ensinamento do apóstolo São Paulo, traz dos demais apóstolos, mas foge para outras coisas, que muitas das vezes nem mesmo está nas Escrituras. Mas Jesus deixou um conselho que tem que ser citado em todos os cultos: examinai as Escrituras, cuidar de nela a vida eterna. Porque ele sabia que muitos iam trazer coisas dizendo que estava nas Escrituras, mas quando você vai para a Escritura você não vê, você não encontra. Ele sabia que muitos iam usar as Escrituras para poder confundir a mente das pessoas, trazendo somente uma parte, ou seja, um lado do qual nós lemos ali. Se a gente for olhar um lado ali, mostra que realmente há uma semente de Caim, ou seja, uma semente de Satanás. Se a gente for olhar pelo lado, mas quando nós examinamos as Escrituras, nós podemos ver que, assim como filhos de Deus é gerado pela palavra, os filhos do diabo é da mesma forma, né? Então, aqui o apóstolo São Paulo está dizendo que é para a gente, do jeito que a gente recebeu, a gente reter, segurar o evangelho. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelo quê, irmão? Pelos nossos pecados. Você precisa crer em mais alguma coisa para receber perdão dos seus pecados ou para receber salvação? O evangelho de Paulo é esse: que Cristo morreu pelos vossos pecados. E foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Ceifa e depois pelos 12. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns adoram também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Quem era Paulo? Paulo era um Saulo, perseguidor dos cristãos. Era um filho do diabo, Paulo? Ou estava Paulo fazendo a obra do diabo? Perseguindo os cristãos, fazendo uma obra do diabo. Mais uma vez, que aquele que veio para desfazer as obras do diabo encontra com Saulo de Tarso em uma maratona aonde estava indo em perseguição dos cristãos. E aquele que veio para desfazer agora se apresenta como uma luz e cega e joga ele sobre terra. Aí, irmãos, uma coisa interessante, acho que eu até já falei sobre isso aqui.
A Bíblia diz que ele caiu em terra. Só que, como naquele tempo eles viajavam a cavalo, aí as pessoas diziam, Saulo foi derrubado do cavalo. Não está escrito esse canto, não. Não está escrito na Bíblia que Saulo foi derrubado do cavalo. Está escrito que Saulo foi derrubado em terra. Agora, e a gente andando aqui não cai em terra também? Né? Mas como naquele tempo eles andavam montados a cavalo, aí alguns dizem que ele foi derrubado do cavalo. Mas não está escrito isso. Talvez quando ele viu a luz, ele já estava andando no cavalo. Ou caiu do cavalo ou caiu, se estava andando, né? A luz cegou ele, certa coisa, ele caiu. Não, porque houve um impacto, né? Aquela luz houve um impacto nele. Então, ele, querendo ou não, onde ele estivesse, ele tinha que cair, porque houve um impacto. Ele recebeu um impacto. Quando essa pessoa cita lá no livro de Jesus, eu deveria dar para fazer. Guarda, a luz apareceu, ele ficava cego. Certo. Ele ficou cego, ele não viu nada. Ele mudou, ele se transformou completamente. Esse efeito foi feito por Paulo também. Verdade, verdade. Então, amados irmãos, ele disse, apareceu a mim como um abortivo, porque um abortivo é uma pessoa que pratica como que não existisse, né? Então, Paulo, em sua caminhada, ele estava fazendo uma obra que não era de Deus, porém, ele pensava que era para Deus, até que ele tem esse encontro com Jesus, e a partir dali, ele passou realmente a aprender com Deus. E você pode observar que Paulo sempre disse, quando eu vim ter convosco, não vim com sublimidade de palavras, nem de sabedoria humana, mas sim na demonstração e no poder de Deus. Ele aniquilou tudo que ele conhecia, porque ele sabia que quando um homem é chamado por Deus para uma função, um trabalho, ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que ser verdadeiro. Então, eu não respondo pelos demais. Eu não quero saber se a pessoa foi chamada, se não foi chamada. Eu só quero dizer uma coisa. Eu tenho minha convicção e quero ser fiel. Quero ser honesto. O católico ele faz tudo pensando que está agradando a Deus. A Deus também. Eu fui católico com 52 anos, eu ia para a igreja, eu me confessava, quando eu ia contar minha vida do mar, só que eu achava que tudo ali era para Deus. E é. Nunca tinha pegado uma Bíblia, não conhecia nada, só a música que ele falava lá, e o padre falava em latim, muitas coisas, ninguém entendia. Entendi, né? Aí, irmão, é onde entra a coisa. Será que aquilo foi ruim? Nos seus dias foi ótimo. Era tudo que a senhora tinha. Só que a Bíblia diz que é para a gente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, né? Então a gente está fazendo o quê? Nós estamos evoluindo. Então, quando o precioso irmão disse para mim que eu tinha mudado de fé, eu disse, não, você está enganado, minha fé está evoluindo. Eu estou tirando do meu caminho algumas coisas que me atrapalham no meu crescimento espiritual para com Cristo. Cada um de nós vamos tirando do nosso caminho aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada para com Cristo. Aleluia. Porque eu sou um do menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguia a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Você vê, o apóstolo São Paulo se doou, e ele realmente, nós vemos as cartas dele, nós vemos que ele foi um homem que se doou para poder, se ele fez algo quando ele não tinha o conhecimento, agora no conhecimento ele fez muito mais. Ele renunciou tudo, né? Exatamente. Então, se o pecado da desobediência na vida dele abundou, a graça agora abundou muito mais, superabundou, né? Que é isso que deve acontecer com cada um de nós. Se quando éramos pecadores fazíamos coisas e fazia dentro do nossa ignorância, fazia aquilo como fosse uma perfeição para nós, agora nós devemos fazer muito mais, depois de chegar ao conhecimento do que nós temos chegado.
Então, irmãos, as pessoas que querem torcer a coisa, elas torcem. Então, como hoje nós temos visto as pessoas fazendo novas Bíblias, né? E eles vão colocar do jeito deles. Aqui está escrito assim, ó, ora, se pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, porque se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Agora, aqui pode-se dizer assim, ó, pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, não há ressurreição de mortos. Cortando as palavras, alguém pode fazer isso, para poder conturbar a mente das pessoas. Aí volta aqui onde diz, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Aí eles podem falar isso aqui, ó. Não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. A palavra é uma coisa muito interessante. O perigo está em quem ensina a palavra. Porque se cortar a palavra, se pontuar no lugar errado, dá tudo errado. Tudo errado. Mas se Cristo não ressuscitou dos mortos, também Cristo não. Se não há ressurreição de mortos, como dizem muito, né? Também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Assim como somos também considerados como falsa testemunha de Deus. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, como dizem alguns. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, ainda permanecer nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, então nós continuamos em nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou. Agora aqui ele volta e diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, porque se Cristo não ressuscitou, se essa nossa esperança é vã, se essa nossa fé é vã, então os que já dormiram estão perdidos. E esperamos em Cristo somente nesta vida, somos miseráveis. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, por Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, a morte veio, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, o primeiro a ressuscitar, ao terceiro dia. Mostrando que há uma ressurreição. Aleluia! Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, qual é o reino que nós estamos hoje? Nós estamos sob o reino de Cristo, o reino do Messias. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, estabelecido através do Messias. Aleluia!
Então ele está reinando por quê? Porque ele venceu a morte. Ele venceu toda a potestade, ele venceu tudo. Aleluia. Então, quando chegar aquela hora que o último inimigo, o último adversário, a morte, ela for vencida, quando não houver mais morte. Por quê? Porque não vai haver mais pecado. Aleluia. Então aquele que reinou, ele como corpo que veio e morreu para nos redimir, para nos salvar, ele agora entrega tudo ao reino do Pai. Então, porque todas as coisas lhe sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está exceto aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos? O que é batizar pelos mortos? Porque quando as pessoas morrem, ela é sepultada de face para frente ou para cima. Então, o batismo é da mesma maneira, levando você a morrer e ressuscitar com Cristo. Aleluia! É um batismo que é um tipo. Então, o nosso batismo também é na morte de Cristo, porque nós somos sepultados com Ele em sua morte, e também ressuscitamos com Ele em sua vida. Aleluia. Então, o que farão com aqueles que batizam em sua morte se Cristo não ressuscita? Porque os que se batizam, eles estão pelos mortos. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Ele diz, por que também estamos nós a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, contra os poderes, os poderes que foi levantado contra ele, ele combateu. Mas ele diz, o que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Então, se os mortos não ressuscitam, para que fazer aquela simbologia de batizar como sepultamento? Se os mortos não ressuscitam. Isto é na linguagem de muitos, porque existe essa doutrina, esse ensinamento. Então, aquele diz aqui, não vos enganeis, as más conversações corrompe os bons costumes. Dá ouvido a coisas erradas, coisas que não vai te ajudar, não vai te fazer crescer espiritualmente. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Estão em busca, mas não têm. Digo isso para vergonha vossa. Mas alguns dirão, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Isso eu já ouvi por muitas vezes as pessoas perguntarem isso. E com que corpo virão? Aqui a Bíblia vai dar resposta para a gente, que a gente leu isso aqui. Aí, o natural ele tipifica o espiritual.
Assim como nós semeamos um grão e nasce as folhas, assim é o nosso corpo. Aí aquele diz, insensato. O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia um corpo que há de nascer, do mesmo jeito que você semeou. Você não semeia para nascer do jeito que você semeou. Quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer. Aleluia. Nós estamos falando aqui e tratando de assunto de alguém que criou todas as coisas pela palavra e que hoje ainda gera filho pela palavra. Pega um homem corrupto como eu, que fazia obras do diabo, e vem e desfaz essas obras, gera em mim uma nova vida e faz viver, nascido de novo para Deus, como filhos de Deus, praticando obras de Deus. É desse Deus que nós estamos falando. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e da mesma semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e outra é a carne dos peixes, e outra é a das aves. Aí agora ele vem aqui e diz, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Então, qual é o corpo terrestre? Esse aqui. Esse é o corpo que foi dado como uma roupagem, que nós identificamos um ao outro com esse corpo. Agora, depois de gerado da palavra de Deus, vocês observam que nós temos que ter outra linguagem que nós não tínhamos nesse mesmo corpo. Porque nesse corpo aqui nós tínhamos um linguajar mundano, nós tínhamos uma linguagem satânica, algo que satisfazia a carne e que Satanás estava por trás de tudo aquilo. Mas contudo ele não era o nosso Pai, ele não nos fez um corpo físico. O físico veio do homem. Corpo terrestre. Então, quando a gente passa a ter o conhecimento da palavra de Deus, aí aquela palavra, ela entra em nós, começa a nos trabalhar e começa a fazer a gente agora ter comportamentos diferentes. É por isso que manda, que fala de quem está nascendo de novo, nascendo agora de Deus. Aleluia! Pela palavra. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo, nem toda a carne aparece. Há corpo celeste e corpo terrestre, mas há uma glória dos celestes. Uma é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Então, essas estrelas aqui, ela faz a gente trazer no natural o que é uma estrela humanamente se falando. Uma estrela é aquela que brilha. Ela brilha e cada um vai tirar o seu entendimento que tipo de brilho ela está tendo. Tem as estrelas do futebol, tem as estrelas das músicas, tem as estrelas dos tocadores, tem
corrida de automóvel, tudo é estrela. Tudo é estrela. Agora veja como cada uma brilha. Tudo tem estrela, tudo tem rei, né? Exatamente. Aí vem a estrela do Evangelho. Vamos ver como cada uma brilha. As estrelas não estão ali por acaso, não. Se você parar para observar, por que o Sol representa Cristo? E a Lua representa a igreja. Então não é à toa, Deus não fez nada por acaso. E a igreja, ela não tem a sua luz própria, ou seja, a Lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol. Por que a igreja tem que refletir a luz dos homens? Ela tem que refletir a luz de Cristo. Aleluia! Aí vocês vão tirar a conclusão como que as pessoas coitadas estão. Não, nós servimos a Cristo. Nós servimos a Cristo. Todo mundo serve a Cristo. Até os macumbeiros servem a Cristo. Lê a Bíblia quando vai fazer suas coisas lá, lê a Bíblia. Mas vamos ver como estão brilhando. Como é que está sendo os seus brilhos? Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o espiritual, senão o animal. Não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Porque o animal foi feito primeiro. O primeiro homem da terra é terreno, Adão. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrenos. E qual celestial? Tais também os celestiais. Então veja bem, os que são apenas terreno não vão receber corpos celestiais. Corpos celestiais são para aqueles que nascem para um reino celeste, que é através da palavra de Deus. Esse corpo celestial é um corpo que não é corruptível. Então, aqueles que vão ser aniquilados, para que eles vão querer corpos celestiais? Para que eles vão receber corpos celestiais? Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não herda o reino de Deus. Será que isso aqui não diz nada para nós? Carne e sangue não herda o reino de Deus. Qual é a importância de Deus ter permitido que a serpente gerasse um filho homem? Qual é a importância? Se no reino de Deus carne e sangue não é. Carne e sangue é para aqui. Qual é o terreno? Tais terreno. Então, o que entra é o que é nascido de novo. Aquele que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Esse lugar não é fazenda. Esse lugar não é casa bonita, não é uma mansão, como às vezes as pessoas explicam. Ele foi preparar corpo. Corpo celestial, no qual nós estamos falando aqui, vendo aqui dentro da sua palavra. Aí ele diz assim, ó: e quando isto que é corruptível, 54. E quando isto que é corruptível, que corrompe aqui, está aqui, o corpo que corrompe, o terreno.
E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Gente, aí você observa que o que mata o homem, o que perverte o homem, o que contamina o homem é o pecado. É o pecado. E o pecado é a torção da verdade. Perverter a verdade. Então, a gente observa que pecado é descrer da palavra. E esse pecado é praticado por Satanás e por aqueles que seguem. Então, se você segue uma pessoa praticando aquelas obras malignas, aquelas obras má, então você está manifestando ele. Não quer dizer que você é um filho dele físico, mas manifestando ele nas obras. Então, você é considerado filho do diabo por causa das obras. Então, a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. E como é que a alma peca? A alma peca descrendo da palavra, porque ela não se alimenta da palavra da vida. A palavra da vida, ela gera vida, a palavra da morte gera morte. Então é colocando controvérsia no que está escrito. Mas Jesus foi bem claro quando disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então a gente vai lendo as escrituras, gente, e nós vamos encontrando esses pontos maravilhosos que mostram para a gente que nós estávamos enganados e muitos enganados, e muitos continuam enganados e pensando que estão com a verdade. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E onde que nós encontramos essa verdade a não ser nas Escrituras Sagradas? Aleluia. Aí vamos ignorar as Escrituras e começar a citar livros, nós vamos morrer com eles nos livros e não vamos verificar na Bíblia que é a palavra no qual Jesus mandou a gente examinar. Meu Deus, as pessoas chegam a esse ponto e vedam os olhos, vedam os ouvidos, vedam o coração e não deixam a palavra de Deus entrar de jeito nenhum. Eles têm medo da verdade, dizendo que estão com ela. Ah, Jesus, ajuda todos nós. Portanto, amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isto é muito gratificante para cada um de nós, isso que nós estamos fazendo no Senhor e para o Senhor. Então agora nós entendemos porque o mesmo corpo que vai para o chão, ele não volta da mesma forma que ele vai. Ele volta em forma diferente. E ele volta para quê? Para produzir muitos corpos daqueles que foi para o chão. Então Cristo morreu, foi para a terra, o sepultamento, e ressuscitou para quê? Para trazer muitos com ele, no qual nós fazemos parte disso. Aleluia. Então, se já ressuscitamos com Cristo, Colossenses 3, acho que é 3, buscamos as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus, e não as coisas que são aqui da terra. Aleluia. As coisas da terra é para o nosso sustento, e nós não devemos botar aquilo como prioridade em nossa vida, porque primeiro as coisas de cima, porque
já ressuscitamos com Ele. Aleluia. Fomos mortificados com Ele em sua morte, mas também somos vivificados com Ele na sua ressurreição. Aleluia. Então, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Observa que não é nesse corpo, há uma transformação, por causa que esse corpo aqui é carne e sangue, e carne e sangue não é o reino do céu. Então nós que estivermos vivos somos transformados, e os que estão ao pó da terra, eles ressuscitam primeiro. Então há um corpo que é terreno e há um corpo celeste. Aleluia. Então o físico aqui tem que fazer as coisas para Deus, sabendo que ele carrega dentro dele um espírito excelente, uma alma vivificada, transformada, mudada pela palavra. Então a gente já sabe, né? Porque dentro desse corpo pode manifestar tanto uma coisa quanto outra. Felizes os que buscam manifestar a Deus, infelizes os que buscam manifestar a Satanás de suas obras. Vocês foram abençoados esta manhã? Aleluia! Eu também fui ricamente abençoado. Grandioso Deus, nosso bendito e eterno Pai Celestial. Te agradecemos nesta manhã, ó Deus, por esta maravilhosa palavra que nos deste. Através, ó Deus, do apóstolo São Paulo, homem chamado por Deus para trazer a palavra aos gentios, do qual fazemos parte. Nós queremos te agradecer, Senhor, por ter enviado um homem temente a Ti, um homem que não fez reserva para fazer a Tua vontade. Assim também, ó Deus, nós não queremos fazer reserva para praticar o que é agradável aos Teus olhos, Pai. Ajuda esta igrejinha, ajuda todos nós. Consolida os nossos irmãos que não estão aqui nesta manhã com, ó Deus, o Teu amor divino, para que eles possam estar aqui na próxima escola, para junto, ó Deus, nós Te adorar e ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra, para que assim nossa alma seja alimentada e não venha nunca pecar contra a Tua palavra, Senhor, para não morrer. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.